Boa noite. Em Grande Expediente, Eva Valéria Lorenzato aborda mudanças climáticas no estado. É uma tragédia política, é uma tragédia ambiental, é uma tragédia de lideranças, é uma tragédia que tem culpados e não é o povo. Duas igrejas passam a integrar o patrimônio cultural imaterial do município. Duas legislações, uma que contempla a nossa catedral, Nossa Senhora Aparecida, e outra que contempla também a nossa igreja metodista de Passo Fundo. Agora no canal da comunidade. A vereadora Eva Valéria Lorenzato foi a oradora do Grande Expediente desta segunda-feira. Em seu espaço, ela destacou as mudanças climáticas que estão ocorrendo e as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. Com o objetivo de alertar a população e tentar sensibilizar os gestores, a vereadora falou das consequências e dos culpados dessa tragédia. A tragédia que assola o Rio Grande do Sul não é uma surpresa. É uma tragédia política, é uma tragédia ambiental, é uma tragédia de lideranças, é uma tragédia que tem culpados e não é o povo o grande culpado por essa tragédia, pelas mortes, tantas perdas que a nossa população está tendo, pontes destruídas, agricultura, né, totalmente destruída em muitos municípios, ou melhor, os municípios inteiros, né, destruídos, a nossa gente perdendo toda a sua história, né? Eu assisti a uma reportagem ali em Mussum, que perdendo os mortos, né? Que inclusive o cemitério foi tudo arrasado, então o Rio Grande do Sul vai ter que se reconstruir, e aí o que eu trouxe para o meu grande expediente é: que reconstrução a gente vai fazer? De quem é a responsabilidade? Nós vamos simplesmente reconstruir nos mesmos locais? Nós vamos continuar desrespeitando a legislação ambiental? Nós vamos continuar autorizando que não tenhamos mais APPs, né? Autorizando as indústrias, o lucro? Porque, na verdade, no meu entendimento, além do efeito estufa, de tudo que está acontecendo globalmente, nós temos a responsabilidade daquelas pessoas que visam apenas o lucro imediato, né? E isso não é gerar riqueza, porque um Estado e um país que geram riqueza é aquele Estado que pensa na sua gente, que preserva o seu meio ambiente, que pensa, né, o desenvolvimento de forma sustentável, com igualdade, né, com justiça social, com pleno emprego, com garantias assim de vida digna, né, do combate à fome, de alimentação saudável, de saúde e educação de qualidades, e nós vamos ter que repensar. Já temos aí exemplos de tantos países que já estão criando, né, as cidades, os municípios esponjas, né, que eles chamam, inclusive trouxe especialistas durante o meu grande expediente que relatam um pouquinho das suas experiências, e eu bati muito nessa tecla, e é o que eu acredito, que nós precisamos reconstruir o nosso Rio Grande do Sul de uma forma sustentável, né? Respeitando especialmente a ciência. Porque os cientistas, os especialistas, né, e especialmente os especialistas em meteorologia, um próprio estudo do governo federal de 2015 já reportava os riscos que o Rio Grande do Sul enfrentaria em relação a possíveis enchentes, e assim aquele relatório é devastador. E daí a gente entende que, infelizmente, no Brasil vigora, né, aquele interesse que é o interesse pessoal do amigo, do empresário que só pensa no lucro, que não pensa no bem-estar da sua comunidade, e aí estamos com tantos prejuízos. E o que me preocupa? A saúde da população. Quanto dinheiro nós vamos ter que alocar agora no Sistema Único de Saúde, que poderia estar indo para mais investimento, né? E que nós vamos ter que estar colocando
para reconstrução. Isso nos entristece muito, porque a chuva não é culpada, né, pelo desastre. É o negacionismo climático que vigora, especialmente nas nossas lideranças, que teriam a responsabilidade de pensar além do momento, pensar no futuro e nas próximas gerações. A oradora ainda salientou a importância do voluntariado, da mobilização de entidades e da solidariedade das pessoas. Destaco também, né, a importância da solidariedade, do voluntariado, do povo rio-grandense, do Brasil e do mundo, que neste momento estão se dando as mãos, estão nos mais diferentes espaços, né, cozinhando, fazendo marmitas, separando roupas, doando cobertores, enviando água potável para tantos municípios. Veja que desastre triste. Tem tanta água e aquela população de muitos municípios não tem água potável, não tem água para beber. E quantas vezes aqui, quando discutíamos a privatização da Corsã, eu dizia, o ser humano fica acho que mais de 10 dias sem se alimentar, mas sem água, em poucos dias o ser humano morre. Então, que triste nós vermos essa situação do Rio Grande do Sul. Mas tenho certeza que com muita força e solidariedade e muita crítica política também, não política partidária, mas a política que constrói uma sociedade melhor, nós vamos reconstruir e vamos, num futuro próximo, poder viver melhor. Que é isso que a gente sonha, que a gente espera, que a gente trabalha, que a gente representa a população, sempre olhando para o futuro, de mãos dadas e construindo um Rio Grande do Sul cada vez melhor para as mulheres, para as pessoas idosas, para as crianças, a juventude, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras, os empresários que também geram, né, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, para as mais diferentes lideranças, as próprias igrejas, instituições, ONGs, e assim nós seguimos agradecendo a cada uma e a cada um, aos bombeiros, né, aos servidores públicos, aos sindicatos, à própria CUT, que estão fazendo a diferença nesse momento, as cozinhas solidárias, né, o movimento de luta de moradia, o MST, que está trabalhando muito forte, né, para levar alimentação para a nossa população. Então, seguimos aí por dias melhores para todas e todos. Para encerrar, Eva falou sobre ouvir especialistas em meio ambiente e sustentabilidade. Nós precisamos, sim, sentar, pensarmos estratégias de forma coletiva, ouvindo os mais diferentes atores da nossa sociedade. Se nós não conseguirmos fazer isso, dificilmente o Rio Grande do Sul será um exemplo em sustentabilidade. Que eu tenho conversado com muitas pessoas, professores universitários, mestres e o próprio pequeno agricultor, que se não tivermos esse olhar sustentável, né, respeitando a biodiversidade que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós não seremos o que nós temos grande chance de ser. Um exemplo mundial em conservação dos bens naturais que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, né? Eu sempre digo, o Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, claro, temos a Amazônia e tantos outros estados também, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos um solo rico, nós temos abundância de água, nós temos abundância de vegetação, né? Tem tudo para nós sermos um estado desenvolvido que respeita o meio ambiente e automaticamente respeita a vida, né? Porque sem um meio ambiente sustentável e conservado, acima de tudo, a vida do ser humano não vai longe. Logo, logo, mais um desastre, mais uma enchente, mais mortes, mais tristeza, né? Mais perdas de sonho. E isso aí, no que depender dessa vereadora aqui, nós vamos lutar muito para que não aconteça mais. E depois do intervalo, você confere 2 projetos de autoria do vereador Michel Oliveira, aprovados na plenária de ontem. É o Farmácia Popular, cheio de novidades, é pra
pra cuidar do pai, é pra cuidar da mãe, é pra cuidar dos filhos do vovô e da vovó, é pra cuidar de todo mundo que precisa. O novo Farmácia Popular está maior e mais forte, com mais medicamentos. E agora de graça para anticoncepcionais, remédios para osteoporose e para quem recebe o Bolsa Família. Novo Farmácia Popular. Aqui tem cuidado para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A médica pediu para o meu pai me levar no posto de saúde. Dona Benê, nossa vizinha, e o Maico, neto dela, também foram. Tinham que ver se estavam com a tal da hanseníase. Naquele dia vi nenhum sorriso na cara do pai, nem o olho tranquilo. No posto a gente fez um monte de testes. Dona Benê e o Maico só iam precisar tomar vacina. Já eu ia ter que tomar o remédio igual o pai durante 1 ano. Ganhei da médica uma caderneta do paciente. Onde a gente mora tem muitas pessoas com essa doença, mas eles têm medo de saber o que é. A médica que diz. Fiquei pensando nesse medo de saber que tem hanseníase, depois que fui entender o que ela quer dizer com isso. Duas igrejas da cidade foram declaradas como Patrimônio Cultural Imaterial do município. São elas a Catedral Nossa Senhora Aparecida e a Igreja Metodista. O vereador Michel Oliveira é autor das propostas aprovadas na sessão de ontem. Importante projeto de lei onde a Câmara de Vereadores dá a sua contrapartida simbólica e de máxima importância, tornando uma lei, na verdade 2 legislações, uma que contempla a nossa Catedral, Nossa Senhora Aparecida, e outra que contempla também a nossa Igreja Metodista de Passo Fundo. Bem, esses 2 espaços de congregação religiosa e manifestação de fé são espaços onde a comunidade em si já congrega, já realiza trabalhos diversos, tratando, por exemplo, da igreja, da nossa catedral. A Arquidiocese vem buscando de todas as formas ações e projetos com recursos para poder fazer a manutenção daquele local. Tudo o que a gente deixar ao tempo e não fizer manutenção, óbvio que ele vai sofrer com as intempéries. E, por exemplo, lá na visita que fizemos, só os vitrais, a gente vê que os vitrais que são antigos e feitos por artistas internacionais já estão sofrendo com as intempéries do tempo. Bem, a Igreja Metodista já é uma outra situação onde também a diretoria vem fazendo trabalhos de manutenção. E agora o que nós vamos possibilitar ainda mais tornando lei municipal? É que esses espaços, através dessa legislação, eles podem contemplar ou serem contemplados em editais municipais, estaduais e até mesmo federais. Então, essa legislação municipal, aonde vai ter como bem integrante do nosso patrimônio histórico, cultural e imaterial, a catedral e a Igreja Metodista, agora fica a critério do nosso prefeito fazer a sanção da lei e depois cada um individualmente, dentro do seu grupo e do seu interesse, buscar ser contemplado em recursos através de editais públicos e preservar e conservar historicamente esses espaços que são importantes para muitas pessoas. Representantes eclesiásticos acompanharam a votação e valorizaram a atenção da Câmara junto às igrejas. É muito importante porque a Catedral de Passo Fundo, no caso o Templo da Igreja Católica, assim como a Igreja Metodista, elas dialogam com a história de Passo Fundo e com a cidade de Passo Fundo. No quadro, quando você vê uma menção à cidade de Passo Fundo, imediatamente se coloca como uma imagem que representa a cidade, a Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Então, esse trabalho significativo do vereador Michel, ele reconhece essa presença do templo, a Igreja Catedral, mas também da Igreja Católica, atuando na cidade de Passo Fundo, dialogando com a cidade,
na perspectiva cultural, religiosa, sagrada, cuidando da população de Passo Fundo. E isso para nós é muito importante, é significativo, é reconhecimento do trabalho feito por aqueles que vieram antes de nós e o compromisso de continuarmos esse trabalho. Acho que é importante que a lei e o projeto do vereador Michel faz um reconhecimento público de algo que é público, né? Tanto a catedral, que há poucos dias lembramos 90 anos do lançamento da pedra fundamental, portanto já está há 90 anos a nossa cidade, desde que começou a obra, quanto da Igreja Metodista, que também tem uma longa história aqui na cidade. Então os prédios sempre são algo visível das pessoas que as frequentam. Então elas representam as pessoas que ali estão e a história das pessoas e da própria cidade. Como também todo prédio, ele tem as suas marcas arquitetônicas e a nossa catedral tem algumas coisas particulares que merecem um cuidado todo especial. Eu ressaltaria aqui a arte dos vitrais. É uma técnica que hoje não se encontra mais vitrais elaborados com essa quantidade de detalhes que tem, feitos por uma empresa chamada Casa Genta, que na época que fez, estão lá desde 1947, uma grande parte, uma construtora de vitrais que competia em qualquer parte do mundo. Então tem uma riqueza bem interessante que a cidade até merece redescobrir, né? Pela beleza arquitetônica, a forma como é feito e a memória que, cuidando, perpassa séculos, algo que não se estraga, né? Então merece um cuidado todo particular, como a própria técnica da fachada da catedral, as torres, tem uma forma de manutenção que também hoje quase não se usa mais, então exige restauração. Então essa parte civil, digamos assim, da obra, mas o mais importante é que de fato aquilo que ela representa para as pessoas que lá frequentam, mas também para a própria cidade. As pessoas fazem parte da cidade, participam de todos os ambientes da vida social, econômica e política da cidade. São os fiéis também que frequentam ali e cultivam a sua dimensão religiosa e espiritual. Então somos gratos, em nome da Arquidiocese de Passo Fundo, do qual a Catedral é a nossa sede, pelo trabalho do vereador Michel e também todos os vereadores que aprovaram unanimemente esse projeto. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma boa noite.